Le Oiseau et la Serpent é a tradução em francês do livro Pássaro e Serpente, que assim como todo livro está repleto de provérbios e palavras em francês que te iludem do fato de que você sabe pronunciar essas palavras e sabe qualquer coisa sobre esse idioma. Isso se aplica a mim, que li todos os provérbios e me senti uma incompetente porque eu não consegui traduzir nenhum sem ler a tradução embaixo, mas tudo bem, porque houve uma compensação. Existem diversos palavrões que eu amei descobrir como se pronunciam, como se fala. Isso o Duolingo não ensina. Diferente do que eu fiz comigo mesma, eu não vou iludir vocês do fato de que sei fazer uma resenha. Essa é uma das primeiras que faço. Por isso, vamos fazer um combinado. Vou falar um pouco do livro pra vocês sem spoilers e depois eu comento mais sobre de uma maneira aprofundada. Um livro de fantasia com romance. Ou seja, você leu Acotar? Não pra você. Você leu Príncipe Cruel, Fourth Wing, Trono de Vidro? Leia. Se você gosta de bruxas e covens e tem uma mente aberta em relação à Igreja Católica, porque, por exemplo, se alguns parentes meus lessem isso aqui, era fogo, entendeu? Assim como para as bruxas, o livro ia pro fogo. Aquele spoiler pra você, não no conteúdo do livro, mas como você vai se sentir sendo introduzido a essa história. É uma fantasia que imerge você de uma maneira imperceptível. Você olha e de repente, meu Deus, eu peguei tudo. Tudo bem que também não é algo complexo de se entender. São bruxas que são destinadas à fogueira contra chasseurs, que são caçadores de bruxas, então tudo é muito intuitivo, mas mesmo assim você é introduzido de uma maneira que te diverte. Quando você vê, você tá nas primeiras páginas, mas você já tá rindo em voz alta dos diálogos e as coisas que estão acontecendo, que você fica, meu Deus, isso realmente acabou de acontecer. Simplesmente cativante e genial, de uma maneira que você agradece por ela ser a pessoa que narra, você sabe que você não vai ficar entediado por nem um segundo. E é ler o primeiro para automaticamente ler o segundo e provavelmente o terceiro. Eu estou na metade do segundo, então não sei dizer se o terceiro vai ser algo que vai me dar vontade de ler, mas com certeza. Se você se apega aos personagens, você fica, eu preciso saber como essa história continua e como ela termina. O mais penei pra entender em relação à magia, não que isso seja uma coisa ruim, mas é diferente do que eu estou acostumada. Que eu leio Sarah J. Maas. A magia que eu conheço é ilimitada, que só não funciona nos inimigos por simples poder do roteiro e de precisamos de uma intervenção agora para o nosso romance ser apimentado ou alguma coisa assim. A magia desse livro aqui é algo que faz sentido, é natural, é compensatório e você fica até frustrado em alguns momentos de meu Deus do céu, eu já conheço as regras dessa magia. E eu sei que algumas coisas não vão poder acontecer e que droga! Isso te introduz mais na fantasia de uma maneira que torna esse livro muito especial. Confesso estar interessado em ver mais Coven de bruxa, porque só 2 é uma coisa que eu fico me perguntando, por que 2? 2 é um número importante? Só as Leblanc e as Le Rouge? As Leblanc sendo as de combinações diferentes e as Le Rouge de sangue. Eu quero mais! O romance acho que eu vou destinar às pessoas que já leram. Não vou criar expectativas nem negativas nem positivas em relação. A fantasia supera por tudo. Leiam esse livro, essa obra de arte. E agora a gente vai começar a introduzir um pouco sobre as minhas opiniões com spoiler. Então, caso você não tenha lido, para o vídeo aqui e vai ler essa obra de arte. Agora vem a opinião bem sincerona, de verdade, que eu quero ver se vocês concordam comigo. Tópicos: romance, fantasia e plot twist. Em relação à fantasia, eu não tenho nem palavras, não há nada a criticar em relação a isso. Eu acho que todos os sentimentos mais aflorados que eu tive em relação a esse livro foram por causa da fantasia, de bruxas sendo queimadas, ou o questionamento da Louise de meu Deus, eu não sou nem parte da igreja sendo esposa de um chasseur e nem uma bruxa sendo uma bruxa. Isso me deixava arrepiada, eu ficava, meu Deus, qual é o seu lugar no mundo? Que lindo isso! Dual de cada personagem, as suas batalhas internas e as coisas que eles têm a dizer, eu amei absolutamente todos. Da Coco, Ansel, Louise, Reed, o arcebispo, eu amei todo mundo. Menos a Morgane, talvez, porque eu achei ela meio rasa, só com o Zoe amada. Fiquei meio, nossa, amada? Meu Deus do céu. Já não gostava desse apelido, agora não gosto mesmo. Muito legal em questão de preconceito, inclusive. Porque eu já vim cheia em relação à Igreja Católica. Eu já ia falar, claramente eles são os errados na história, e as bruxas são super legais e estão sofrendo na mão deles. Não. Tem pessoas dentro da Igreja Católica que são como o Ansel, o próprio Reed, que são justas e simplesmente com muitos ensinamentos na cabeça que não correspondem à realidade e eles são formados dos seus próprios preconceitos. Eu vi a Lou, o Reed e eu estávamos recebendo lição de moral sobre preconceito.
toma, bem na nossa cara. Eles não conhecem nada além da igreja. A igreja foi quem acolheu e deu tudo que elas têm, por mais que, assim, também tenha retirado muito pelo que a gente aprendeu. Mas elas não sabem disso. Elas veem o arcebispo claramente corrupto e eles olham e, meu Deus, enviado por Deus, tudo que ele diz é regra e acabou. E é muito do que a gente conhece nos livros de história, por exemplo. Só que eu nunca tive essa proximidade com alguém que fosse desse jeito, como o Reed, entendeu? Eu falo como se ele fosse real, mas na minha cabeça realmente, porque eu li os pensamentos dele, então ele é real pra mim. Ou não temos como ficar cagando regra pra gente que foi literalmente criada pela Igreja Católica. Tudo que eles têm é o arcebispo, é aquele lugar com chessés, eles acreditam e lutam por aquilo porque eles foram ensinados a serem assim. Então como é que você vai ter um preconceito gigante sobre eles, falando que eles são monstros, destruidores de bruxa? Isso que cria uma grande encruzilhada mais tarde sobre a Lou ser uma bruxa. Se ela contar isso pro Reed, e ele tem todas essas crenças na cabeça dele, ele vai chegar a fazer alguma coisa com essa informação? Ou não, que seja positiva pra ela ou negativa. Ele tá aprendendo a amar e ter carinho por ela, mas o amor que ele tem pela Igreja Católica vai ser maior quando ele ficar sabendo que ela é uma bruxa. E quando ela hesitava pra contar pra ele, eu hesitava junto e eu ficava, não conta. Ao contrário de todas as outras mocinhas que eu já tinha visto em outros livros que hesitavam pra contar algo pro parceiro dela, que eu saberia que o que deixaria ele frustrado é o fato dela não ter contado, ao invés do que de fato era. Aqui eu não sabia. Eu ficava, meu Deus do céu, Lou, eu temo pelo que aconteça por você, não faça isso. Nesse ponto que o romance me deu uma frustrada e não saiu do comum pro extraordinário. Usou real emoção ver eles dois juntos. Tudo que eu esboçava era ai, que fofo, ai, que bonitinho, mas não era algo tipo, meu Deus, que sensacional, melhor casal do mundo. Na verdade, tudo eu sentia que era muito previsível. É um Romeu e Julieta, assim como eles próprios leem o livro, em que duas pessoas de mundos distantes se encontram e se apaixonam e aprendem a se amar, só que aqui, diferentemente, ele não sabe que ela é uma bruxa. E isso que é a maior tensão nesse primeiro livro, pelo menos. Um pouco de raiva que você sabe que isso vai ser expresso no pior momento possível, que é o que de fato acontece, e aí que não me pegou muito questão de, nossa, eu gostar do Reed. Eu amo a Lou, mas ela gostar do Reed pra mim não faz sentido, porque ele é um cara padrão, com atitudes padrões, e o diferencial dele é que, nossa, ele foi capaz de mudar os conceitos que ele aprendeu a ter porque ele se apaixonou por ela. Mas, tipo, até então o Ansel também fez isso de uma maneira que eu achei muito mais legal, e ele sim me deu um sorriso, uma vontade de chorar muito grande. Quando o Ansel descobre, naquele momento emocionante, que a Lou é uma bruxa, em que ela troca de lugar com a outra bruxa que está sendo queimada viva e ela sente todas as sensações de ser queimada viva e pensar que isso já aconteceu. Quando ela fala, ela tá sendo queimada, mas há pouco tempo atrás ela tava dançando e alegre num teatro. Me matei! Ter visto, ter ajudado. E a Lou, meu Deus, você sabia? Ele, sim, eu sei, mas eu amo você, você é uma bruxa e tudo bem, eu sou um Chessé, você mesmo assim gosta de mim, não é? Somos amigos. Ai, isso, eu amo tanto você, mas você tem um cheiro de quem vai morrer e vai me fazer sofrer horrores. Eu acho que o próprio Reed, se morresse, não me faria sofrer tanto, e é por isso que eu acho que você vai morrer e eu vou me matar. Um capitão estratégico que do nada explodia em certos momentos em que estava acontecendo algo super importante, de repente, tudo bem, que essa pessoa com quem eu me importava muito até 5 minutos atrás, descobri que ela é uma bruxa, logo ela não me importa mais, por mais que em toda a circunstância do que está acontecendo agora, ela seja muito relevante, por isso eu vou deixar ela chorar enlouquecida, totalmente maconhada pelo corredor, enquanto eu fico parado recebendo a lição de moral do Ansel. Pelo amor de Deus, homem, isso era só um pensamento desse pra você. Não, peraí, deixa eu ir atrás dela, ou deixa eu parar de ser um vagabundo. O personagem padrão, com ideias e atitudes previsíveis que nem fedem nem cheiram, que dão margem pra uma pessoa dodói da cabeça igual a mim, que tem influências anteriores e externas de outras leituras, pensar que o show que apareceu 2 páginas e na segunda foi traindo literalmente a Lou, seria um par interessante mais do que o próprio Chess. Coco seria um par muito melhor pra Louise, elas juntinhas, meu Deus, teve alguns momentos que eu fiquei shippando, que eu falei, é só uma amizade, para de ser maluca, mas é que
as duas com personalidade tão maravilhosa que se complementa. Desculpa, eu não consegui impedir esse meu pensamento intrusivo. Seria um plot muito interessante se não fosse contado como todos os outros que aconteceram nesse livro, que acabaram com todo o poder de suspense, na minha humilde opinião. Porque era como se a autora estivesse guardando um grande de um segredo, que no começo ela levantava até perguntas que você podia supor que seriam importantes lá na frente. Ah, o Reed ter ou não um pai, e a Louise também, esse é mesmo o sobrenome dela, e aí, enfim, vai levantando algumas dúvidas que você não tem como descobrir exatamente ainda, estamos muito no começo. Ah, e de repente, daquele grande segredo que ela tá segurando, algumas migalhas essenciais são derrubadas e você já entende o todo, e meio que perde a graça. E parece que os próprios personagens não se surpreendem diante de um novo cenário sendo apresentado. Como, por exemplo, o arcebispo ser pai da Louise. Fiquei chocada. Assim como também a Madame Labelle ser mãe do Reed. Essa informação paternal e maternal foi muito chocante pra mim. Mas eles mesmos não se importaram muito, ao que me parece. Como se, ok, meu pai é um cara que eu completamente odeio. Que informação relevante, mas e daí? Não ficaram revirando as memórias que tiveram com essas pessoas pra lembrar, meu Deus, eles já sabiam dessa informação e eles interagiam comigo sabendo disso e eu não fazia ideia, e uma coisa que talvez eu tenha me questionado por toda a minha vida agora foi exposta a mim e isso não faz diferença nenhuma. Eu fiquei um pouco indignada com isso, porque foi as coisas que eu mais me surpreendi. De resto, eu meio que já supus tudo. Ela foi sequestrada. Cortaram o pescoço dela, hein? Mas ela vai viver, viveu. Entendeu? Então, o resto foi umas coisas meio, eu consegui supor. E o que eu não consegui, os próprios personagens ficaram chocados com aquilo, aí o meu choque mesmo acabou sendo meio repelido. Pensar que alguém pode olhar pra esse livro e falar, não quero ler ele, me entristece, de coração. Porque é uma experiência que faz você se questionar, que é renovadora, diferente de tudo que a gente conhece, ao mesmo tempo que eu entendi por que ele não é tão comentado. Ele não é o padrão que a gente gosta, eu gosto, pelo menos, que é os famosinhos do BookTok, daquele Enemies to Lovers que a gente já conhece, de um personagem sarcástico, enfim, é diferente, mas é incrível. Estou ansiosa para começar o segundo livro, mas eu meio que já comecei, pra vocês verem, meti pau, mas socorro, preciso saber a continuação e as coisas como acontecem. Tentei fazer com que essa resenha aqui não interferisse no que eu já tinha lido, cada coisa separada, livro 1, livro 2, para não trazer spoilers também para as pessoas que ainda não leram e estão acompanhando a resenha conforme estão lendo os livros. Bientôt e au revoir, amados.